comunicação, jornalistas, programadores, pesquisadores ou cidadãos interessados em conhecer os dados e as informações que estão sob a guarda da Prefeitura de São Paulo. Na edição de hoje, temos como convidados a SP Copa, a apresentação da vice-prefeita, que é a coordenadora do comitê, a senhora Nádia. Para a composição da mesa temos também o chefe de gabinete da Controladoria Geral do município, Dani Andrei Seco. Passando a palavra para a primeira mesa, com a senhora Nádia. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Eu sei que as edições do Café Hacker já são várias, né? Não sei a nossa aqui, essa aqui qual é o número? Quinta? Nona? Nossa, nona? Isso. Então, para nós é muito positivo que ela esteja se realizando também para que se trate da página sobre a Copa aqui em São Paulo. E nós, o ano passado, quando nós iniciamos esse trabalho de preparação da cidade para a Copa, na verdade, nós já pegamos o bonde andando, né? Porque a decisão de realizar a Copa no Brasil, a decisão de São Paulo ser uma das sedes, a decisão de que São Paulo seria a sede da abertura, a decisão de que na cidade de São Paulo nós teríamos um novo estádio, o estádio dos Jogos da Copa, que também é o estádio, será o estádio do Corinthians, né, que é o responsável pela construção do estádio. Enfim, toda uma parte muito importante de decisões tomadas a respeito da Copa do Mundo em São Paulo, elas já estavam dadas. A partir do ano passado, nós assumimos uma fase, vamos dizer, uma fase muito executiva, que é claro que quanto antes a gente consegue já desenvolver uma fase executiva para esse tipo de preparação, para esse tipo de evento, que é um evento grande, é um evento complexo, né? Melhor. Mas a realidade é que no ano de 2013 foi um ano muito, muito importante, no sentido de deslanchar a preparação propriamente dita do evento Copa do Mundo, né, em que pese que o estádio já tinha um grau de adiantado da sua construção, mas o ano passado realmente foi um ano bastante decisivo. E esse ano é um ano do evento em si, é um ano de complementar todos os compromissos e todas as providências que a cidade precisa tomar, a cidade e o governo do estado, em conjunto com o governo federal, em conjunto com o Corinthians, para que a gente possa realizar de forma adequada o evento da Copa em junho, né? Então, desde o ano passado, que nós fixamos alguns objetivos para o nosso trabalho, né? Nós nos colocamos, vamos dizer assim, 3 desafios maiores. O primeiro era que a Copa do Mundo pudesse deixar benefícios e consequências importantes para a região da Zona Leste, é o que se chama hoje, comumente chamado de legado, né? Então, que a Copa realmente tivesse um impacto positivo na região da Zona Leste, que é uma região muito importante para a cidade de São Paulo. 4 milhões de paulistanos moram na Zona Leste, né? Depende da Zona Leste, e o objetivo nosso é cada vez mais que a Zona Leste tenha mais possibilidades de garantir qualidade de vida e oportunidades para quem vive na Zona Leste. Vocês sabem que São Paulo tem o famoso pêndulo, né, de ir e vir, né, de ir e vir de manhã, contingentes muito grandes de trabalhadores que vêm para o centro, onde estão as maiores oportunidades de emprego, e depois no final da tarde tem que retornar para os seus locais de moradia, depois muitos deles inclusive de ficar aqui à noite para estudar, complementar os estudos. Então, realizar na Zona Leste, né, programas e projetos que vão dando maior autonomia, maior capacidade na própria região
para que as pessoas possam viver integralmente, né, a sua vida na região, é um desafio grande que a cidade de São Paulo tem, não só com a Zona Leste, mas também com a Zona Sul, com a Zona Noroeste, né, de modo a descentralizar, desconcentrar um pouco mais essas oportunidades que o centro de São Paulo, o centro expandido, representa. Então esse foi um primeiro norte, né, nosso, já que o estádio da Copa é em Itaquera, é uma decisão que não dependeu desta gestão, foi tomada anteriormente, então que nós tirássemos o maior benefício disso, uma coisa importante, né? Vocês sabem que, a uma certa altura dessa discussão sobre Copa, havia a possibilidade disso ser feito no Morumbi. Então, claro que se fosse no Morumbi, você já aproveitaria, né, o estádio que tem lá, teriam algumas outras ações ali, mas nós não teríamos nenhum tipo de impacto urbano e social maior, né, para deixar como legado. No caso de Itaquera, ele pode ser alcançado, e nós temos feito um esforço enorme nesse sentido, mas esse foi um primeiro objetivo, então, que nós nos colocamos. O segundo era aproveitar a ocorrência da Copa do Mundo em São Paulo para preparar melhor a cidade, para desenvolver mais o setor de turismo na cidade e no estado. Também o governo do estado de São Paulo procura também alcançar esse objetivo. Mas no caso da cidade isso é muito importante, porque nós somos uma cidade muito grande, uma cidade de economia, né, bem desenvolvida, mas é evidente que a metrópole, São Paulo, precisa recriar permanentemente as suas alternativas, as suas opções de crescimento, de desenvolvimento, de oportunidades para a população. E o setor de turismo e de serviços é muito forte, pode ser muito maior do que ele é hoje, né? Não só o Brasil não é ainda um destino turístico que encabece os destinos turísticos internacionais, né? Nós temos muito para crescer nessa matéria, como a cidade de São Paulo também não é, embora a gente seja a cidade que mais recebe turista no país, mas sobretudo por causa do turismo de negócios, né? Mas nós podemos ampliar muito isso, né? O turismo em São Paulo ele pode ser um fator importante na economia da cidade, com impacto social, com impacto na geração de renda, de empregos, da qualificação profissional, né, da nossa população, e é um setor econômico interessante, porque ele tem pouco impacto, né, não tem praticamente impacto ambiental negativo, né? Se a gente souber conduzir adequadamente o setor turismo, ele pode ser uma força muito grande para a cidade. E a Copa do Mundo pode nos ajudar nisso, seja porque nós podemos, então, qualificar melhor os nossos serviços de turismo na cidade, que certamente ainda não estão entre os melhores que nós temos em metrópoles como São Paulo, né? Então, as pessoas aqui que saem por aí, que viajam, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, percebem que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? No atendimento dos aeroportos, no setor de informação, em como os turistas podem acessar as nossas atrações, né? Como eles podem circular entre elas, né? São Paulo é uma das poucas cidades em que a gente não tem um ônibus oficial de turismo, o famoso City Tour, aqueles que você vê em quase todas as cidades, aquele ônibus vermelhinho padrão, né? Que as pessoas vão em cima, podem olhar a cidade, as atrações, desce e sobe nos diversos pontos de turismo. E nós sabemos que a cidade de São Paulo não é uma cidade fácil, é uma cidade que precisa ser descoberta. Então nós teríamos que ter um trabalho para facilitar isso, para as pessoas poderem ir nos locais onde a gente sabe que tem coisas importantes, interessantes nas diversas áreas. Então o turismo nosso pode se expandir muito ainda, né? E a Copa do Mundo é uma oportunidade, se a gente trabalha corretamente, se melhora o padrão de atendimento e, claro, se a gente consegue realizar bem a Copa, receber bem, a imagem e a opção São Paulo, ela se projeta ao longo do tempo. Pelo menos é essa a experiência de todas as cidades e países que sediaram Olimpíadas e Copa do Mundo. E agora, recentemente, a cidade lá da Rússia entrou no imaginário, vamos dizer assim, no mapa de todas as pessoas do mundo, né? Que cidade é essa que recebeu lá os Jogos de Inverno, né? Antes, talvez, boa parte das pessoas não tivesse nem ouvido falar, né?
Então, a mesma coisa aconteceu com Barcelona, aconteceu com a África do Sul, com Joanesburgo, com tantas cidades que sediaram isso. Então, é uma oportunidade para São Paulo e para as outras 11 sedes que nós vamos ter no Brasil. Mas para nós, mais porque nós vamos ter um jogo de abertura e nós vamos ter 16 seleções aqui no estado de São Paulo. Então, a movimentação vai ser uma movimentação maior e acho que então esse é o segundo objetivo que nós fixamos, usar esse evento para desenvolver esse aspecto. E o terceiro que nós fixamos, o terceiro e último, porque nós achamos o seguinte: não adianta a gente perseguir dezenas de objetivos e metas, porque você acaba dispersando, né, as ações, e o tempo é um tempo determinado. A terceira foi de nós melhorarmos a nossa prática de governança, de integração dos níveis de governo, né, e de transparência da nossa política pública e das nossas ações governamentais. Esse foi o terceiro objetivo, porque não sei se todo mundo tem ciência, mas nós temos organizado a Copa do Mundo em São Paulo. Salvo engano, nas outras cidades isso também é verdade, mas aqui em São Paulo nós temos organizado absolutamente com forças próprias, ou seja, as forças dos técnicos, das secretarias, né, enfim, do mercado aqui, também dos profissionais do mercado de São Paulo, né, mas sobretudo então com as forças próprias da cidade, né, que está organizando tudo da Copa do Mundo. Nós praticamente não temos nenhum tipo de consultoria, no nosso caso aqui, nem nacional e nem internacional. Claro que a gente tem muito contato, conversa muito, recebe muita gente, né, de outros países, visitamos locais que organizaram a Copa do Mundo, mas organizar mesmo, né, quer dizer, fazer o planejamento, os projetos, acompanhar, validar, fiscalizar, isso tudo está sendo organizado por nossas forças próprias. E nesse sentido o trabalho de integração é fundamental. No âmbito da prefeitura, praticamente nós temos de 18 a 20 secretarias envolvidas com a Copa do Mundo. Então, ou você faz um trabalho integrado, intersecretarial, ou não faz, ou não se realiza. Segundo, a integração com o governo do Estado, porque nós partilhamos muitas responsabilidades aqui. Se nós vamos discutir mobilidade na Copa, nós estamos falando de ônibus, de metrô, de táxi, e metrô é uma empresa estadual, né? A política do transporte coletivo por ônibus é responsabilidade municipal, os aeroportos é responsabilidade federal, agora até com concessionárias também com o setor privado. Então é um complexo que precisa atuar junto. Quando a gente fala de segurança, idem, né? A segurança está sobretudo no âmbito estadual e federal. Então essa federação que é o Brasil e a competência de município, estado e união torna esse desafio mais complexo. E nós então conseguimos trabalhar em conjunto, os técnicos de todas as áreas, de segurança, de saúde, de transporte, né, para ficar só nessas mais significativas, mas também de turismo, que formaram grupos de trabalho, formaram protocolos conjuntos, né, e a gente tem tocado isso em absoluta cooperação e eficiência. Então, essa é uma área que nós podemos tirar uma primeira conclusão. Se é possível fazer isso para um evento, para uma coisa que tem data, que tem planejamento, se é possível fazer essa integração, é possível fazer para muitas outras coisas também que a população precisa, que sejam enfrentadas por diversos níveis. Quer dizer, então, nós seguramente vamos sair com uma experiência, uma capacitação maior, né, da administração pública depois desse evento. E a questão da transparência, porque é evidente, né, que a sociedade brasileira quer participar, quer saber o que está acontecendo, né? Eu não estou falando de quem é contra, quem é a favor da Copa, não é esse o problema é saber como, né, estamos organizando. Eu acho que é um direito realmente da população, da sociedade brasileira saber, porque nós dizemos que a Copa é realmente um evento, é um evento do país, né? Independente de quem concorda, quem não concorda, quem gosta de futebol, quem não gosta, é um fato. As Copas do Mundo, em todo lugar onde foi realizada, elas são um evento importante para aquele país, né? Você recebe gente do mundo inteiro, recebe 32 seleções, né? Então tem
tem uma realização que é compartilhada por muito mais gente do que só as pessoas daquele país. Eu acho que transcende, né, em muito uma ideia simples de que é só um torneio de futebol, né, ou que é um grande problema para o país. Mas esse é um debate que aqui não é não é a hora de a gente fazer este debate, mas o que eu quero chamar a atenção é de que, sendo uma coisa que envolve o país como um todo, um esforço nacional, é claro que a sociedade, através de todas as suas instâncias e representações, tem direito de saber o que está acontecendo. Os órgãos de controle, a imprensa, o parlamento, né, a sociedade, as entidades, os movimentos. Então, eu acho que a gente tem que fazer o maior esforço possível para demonstrar o que está sendo feito, para disponibilizar esses dados. E é esse esforço que a Controladoria Geral do Município tem ajudado bastante, nós que estamos à frente dessas ações da Copa em São Paulo, a produzir. Porque isso não é uma coisa, vamos dizer assim, que ocorra de forma natural e espontânea ainda na administração pública, né? Eu acho que a gente tem que constatar isso. Ainda é uma dificuldade para os gestores públicos fazer isso, né? No geral, o gestor público acha que se ele está fazendo corretamente, honestamente, partindo desse pressuposto, que isso é suficiente, né? Mas não é suficiente, é preciso não só ser, mas é preciso demonstrar que está sendo, né? Ninguém tem, porque foi eleito, tem um cheque branco de confiança da sociedade, né? Você tem um mandato para exercer uma função, mas é preciso demonstrar como está sendo feito, e acho que essa ideia, né, do acesso às informações, esse conceito da transparência, ele é importante, mas precisa ser buscado, precisa ser trabalhado conscientemente, né? Não dá para ser espontâneo. E nós, desde o ano passado, estamos fazendo esse esforço. A Controladoria tem ajudado muito que a gente aperfeiçoe esse trabalho, porque aprendemos no ano passado que não basta colocar os documentos principais, que já é um avanço, porque para a pessoa, para o cidadão comum ter acesso a um contrato que foi assinado entre a FIFA e a cidade de São Paulo, ou a cidade e o clube, já era difícil, os meandros de achar um documento desse, mas mais do que isso, onde está esse documento e o que ele quer dizer? E os outros documentos todos, o que eles significam? Porque tem um linguajar técnico complicado, muitos desses documentos têm que ser traduzidos, enfim, você pode divulgar, mas divulgar de uma forma meio hermética, né? Então, também aí tem que ter um cuidado, não é para ser de forma hermética, é para ser uma coisa acessível. E a Controladoria, então, tem feito um trabalho conosco desde o ano passado e aperfeiçoando isso. Acho que nós ainda não chegamos onde a gente poderia, nós podemos melhorar mais até junho, eu tenho certeza de que a gente aperfeiçoa, né? Mas o trabalho que vai ser mostrado hoje já é até onde nós pudemos chegar. Talvez um outro registro importante seja, além desse de como vão os documentos para a página e tal, é a dificuldade que às vezes a gente tem de divulgar já os dados enquanto a gente está realizando. Porque uma coisa é um documento, um decreto, uma lei que sai no Diário Oficial, é óbvio, você juntar tudo já em uma página, é um trabalho dos mais simples. Mas tem muita coisa que você está em andamento, que está em realização. Então, como ir informando esse desenvolvimento talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né? Porque você não tem essa sensação de que você não concluiu ainda. Então, é como se a gente informa na medida que a gente conclui uma etapa ou uma fase, né? E as pessoas que querem acompanhar, elas querem acompanhar justamente esse desenvolvimento. Então, buscar também essa dinâmica, eu acho que é um desafio que a gente tem que perseguir. Mas eu queria agradecer à Controladoria Geral do Município por esse apoio que tem nos dado depois que eles assumiram, né, o secretário Spinelli e toda a sua equipe, e nós vamos continuar batalhando para que esse terceiro objetivo que eu disse, de melhorar a governança e a transparência, que a gente possa chegar em julho, agosto, quando concluir todas as etapas da Copa, com uma sensação de que a sociedade sabe o que está sendo feito em São Paulo para a Copa. Isso seria uma grande, da nossa parte, seria um dos resultados esperados. Tá bem? Muito obrigada. Vou passar a palavra aqui agora para o pessoal da Controladoria, por favor.
Muito bem, então, em nome da secretária Spinelli, que este evento é muito importante para todos nós da Controladoria, porque ele é uma oportunidade, exatamente nessa dificuldade que nós, poder público, temos em colocar as informações, também em descobrir qual é a necessidade da população, qual é a necessidade do jornalista, qual é a necessidade do cidadão que está morando lá na região leste, o que ele precisa saber, né? Então, essa série de encontros do Café Hacker, a proposta é exatamente este diálogo. Nós temos interesse, a administração municipal está comprometida com a transparência, com colocar as informações de forma acessível cada vez mais à população, ao cidadão, e a oportunidade, então, neste momento, do cidadão se posicionar, o que nós ainda sentimos falta, o que estamos precisando, para que também a gente possa aprimorar ou investir nos esforços num direcionamento que vá atender às necessidades dos diversos setores. Queria dizer que a Coordenadoria de Integridade, que está então, faz parte da Controladoria, que organiza os Café Hackers, prestam então essa assistência técnica da transparência, e tem várias outras ações além da transparência na Copa, né? Estamos com a transparência na virada cultural, estamos iniciando um trabalho na transparência agora dos convênios, de toda a relação com a sociedade organizada que faz a gestão de recursos públicos, buscando cada vez mais que a população tenha acesso de fato aos dados que estão em poder da administração pública, mas que são dados de toda a população. Quero dizer que realmente foi um trabalho muito bom, esse trabalho na relação com a SP Copa. Eu acho que o crescimento do portal da transparência foi bastante significativo mesmo, e agora essa oportunidade, então, vamos ver se até julho, agosto, a gente dá esse passo além, como a vice-prefeita nos colocou, para atender aos anseios da população. As minhas palavras são breves, porque eu acho que quem tem que trabalhar hoje são vocês, fazendo as questões, colocando as suas necessidades, e a equipe vai então explicar brevemente como funcionar esse trabalho. Então, eu desejo uma ótima manhã de trabalho e que a gente possa realmente aproveitar essa contribuição da sociedade para aprimorar a nossa transparência. Obrigado. Agradecemos a presença da excelentíssima vice-prefeita, também coordenadora do Comitê SP Copa, a senhora Nádia Campeão, e do chefe de gabinete da Controladoria Geral do município, Dani Andrei Seco. Para a composição da mesa, convido o Fabiano Angélico, coordenador da Coordenadoria de Promoção à Integridade, o senhor Júlio Bittencourt, assessor de comunicação da SP Copa, o senhor José Carlos Gomes, gerente de ações da Copa 2014, senhora Lindalva Feitosa Oliveira, diretora do Fomento e Controle Social da Coordenadoria de Promoção da Integridade. Na composição dessa segunda mesa, na sequência serão abertas o espaço para questões em 2 rodadas. Com a palavra, Fabiana Angélica. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado aí pela presença. Bom, como foi comentado já na primeira mesa, muito corretamente, a proposta desse evento de hoje, desse encontro de hoje, é discutirmos a transparência na Copa do Mundo. Para quem está vindo pela primeira vez, o Café Hacker é um evento promovido pela Controladoria Geral do município, sempre em parceria com alguma outra unidade da Prefeitura. E até para explicar um pouquinho a provocação do café e do hacker. A ideia do café é que seja
uma conversa o mais informal possível, né? O mais descontraído possível. É uma ideia de que o governo está aberto, está abrindo as portas, chamando para tomar um cafezinho, para a gente conversar de igual para igual. E a ideia do hacker não se confunda com cracker, com o criminoso virtual, né? A noção da palavra em inglês hacker é sempre vinculada à ideia da inovação, do buscar uma solução para um problema de uma maneira diferenciada, de uma maneira diferente. Um exemplo que eu acho muito interessante, acho que todo mundo que tem aí acho que mais de 30 anos de idade, talvez os meninos não vão saber disso, mas quem tem mais de 30 anos sabe que quando a gente tinha aquela TV analógica que não pegava muito bem, a gente pegava um bombril e colocava na antena. Todo mundo já viu isso, né? Eu já fiz isso em casa. Isso é uma atitude hacker, por incrível que pareça. Por quê? Porque você está usando instrumentos criativos, inovadores, para uma solução para um problema que você tem. O seu problema é a TV não está pegando bem. O que eu posso fazer com isso, com os instrumentos que eu tenho à mão agora? Vamos colocar um bombril aqui que acho que melhora. Quer dizer, é nesse espírito que a gente quer trabalhar, né? O espírito da inovação, da criatividade, de uma solução nova. A gente sabe que hoje a sociedade civil está muito mais bem informada, muito mais preparada para exercer e demandar e solicitar os seus direitos. Então a gente quer, nessa linha mesmo, de buscar soluções inovadoras e diferentes para os problemas atuais. Então é nessa pegada, nessa linha que são os eventos Café Hacker. E especificamente os Café Hacker destinados à transparência pública, o que a gente quer discutir é bastante na linha do que a vice-prefeita colocou. Aqui não é o fórum adequado para discutir a política pública em si, a opção por X ou Y, a opção por aquele bairro ou aquela ação. Não é isso que está em questão. Isso pode ser discutido em outros fóruns e outros espaços. Aqui, o que a gente quer discutir é o acesso aos dados. E por que isso? Porque a gente acredita que a transparência é importante não só como prevenção à corrupção, a desvios, a malfeitos. É importante também para enriquecer o debate público, para que as pessoas entendam o que está sendo feito. Exatamente na linha do que a vice-prefeita colocou. Se a gente entender o que está sendo feito, compreender as despesas, compreender as opções, por que fez isso, por que fez aquilo, a gente vai poder, em um outro espaço, onde a gente vai discutir a política pública em si, a gente vai poder fazer uma discussão melhor. Tanto os gestores públicos como as entidades que acompanham, elas poderão, em um outro espaço, quando for para discutir a Copa em si, a política de mobilidade em si, elas vão estar mais bem preparadas. Então, essa é a ideia de hoje, tá? A gente pretende mostrar para vocês como acessar as informações a respeito da Copa. E o que a gente espera, o que a gente gostaria de ouvir aqui, de discutir, são sugestões de aprimoramento do que está sendo colocado, né? Então, repito, a discussão aqui não é sobre a política pública em si. Eu acho que é quase inevitável, né, que isso apareça, mas nós vamos sempre direcionar para a questão da transparência pública, para a questão da disponibilização dos dados. Para ser mais claro, eu vou dar um exemplo muito concreto. A gente comentou aqui que essa é a 9ª edição do Café Hacker. Uma das primeiras, se não me engano, a primeira edição foi em agosto do ano passado com a SP Trans. Evidentemente, como vocês devem imaginar, em agosto ainda estávamos ali no rescaldo daquelas mega manifestações de junho e julho. É claro que apareceram questões sobre a política pública em si, da mobilidade, do ônibus, mas foi um debate bastante rico porque a gente direcionou para a questão da transparência. Então, um exemplo concreto, tinha uma pessoa do MPL no evento, né, do Movimento Passe Livre. E essa pessoa começou a questionar a questão do financiamento, da tarifa zero. Eu precisei intervir, pedir para ele que a gente direcionasse os esforços para a apresentação do pessoal da SP Trans a respeito das informações sobre gastos, sobre multas de empresa de ônibus. A pessoa percebeu esse representante do MPL e fez ali algumas sugestões de detalhamento. Então a prefeitura multa a empresa de ônibus, então a informação está muito agregada. Seria interessante se no site tivesse uma desagregação, com mais explicações sobre isso.
ótimo, perfeito, essa contribuição é a que a gente espera, percebem? Eu gosto sempre de colocar isso muito claramente porque, eventualmente, nós vamos precisar direcionar a discussão para uma coisa bastante técnica de trabalho, de disponibilização de dados, tá? Então, por favor, não fiquem chateados comigo, mas eventualmente eu vou ter que direcionar a conversa para isso. Esse é o objetivo, né? A gente ampliar a transparência nas ações da Prefeitura no que diz respeito à Copa do Mundo. Bom, já falei demais, vou passar aqui a palavra para a Lindalva. Ela é diretora da Divisão de Fomento ao Controle Social da Controladoria Geral do município. Alô. Então, a proposta a minha parte é uma parte mais, o que é a metodologia, né, do Café Hacker. Então, a proposta de trabalhar as ações, a transparência em ações, né? Então, quais são os acessos, os dados? Quanto foi gasto nas obras no entorno do estádio? Essa é uma das perguntas, né, que a gente pode transformar ela em ação. E aí que subsidia as obras realizadas, os andamentos e tal, só que são várias etapas. A proposta daqui é de trabalhar dados. Então daqui a pouco o Júlio vai mostrar o que já tem, o que ele já conseguiu, como é que está esse portal. Está tudo ali, o que vocês esperam ou não? Né? Falta alguma coisa? O que o Fabiano colocou é questão de aprimoramento ou não? É algum dado que é extremamente importante para as nossas ações, para as nossas lutas, para o nosso dia a dia. Então esse é necessário que, se for, como ele pode apresentar no portal. Depois. E aí, a gente vai trabalhar com dúvidas sobre os dados. Então, são 3 questões, né? Então, primeiro, tem alguma dúvida sobre os dados, sobre o significado? A Nádia falou bastante, né? Às vezes a gente coloca um dado, mas aquele dado não fica acessível, porque a linguagem é muito técnica, né? Então, olha, esse dado a gente observou que é um dado importantíssimo, mas a linguagem não está uma linguagem acessível para todo mundo. Então, tudo bem. Então, vamos... já quando vem para as questões, já vem com essa pergunta. Outra, a segunda, melhorias necessárias, utilização e apresentação dos dados. Então, olha, esses dados são legais, mas seria necessário um outro formato, um formato que a gente pudesse mexer melhor, que a gente pudesse chegar mais fácil naquilo que a gente está buscando. E terceiro, quais os outros dados? Então, olha, tem alguns dados ali que a gente procurou, e tem muito dado, né, Júlia? Mas assim, tem alguns dados ali que a gente procurou, a gente não achou. Será que está em outra pasta? Ou não? Vamos acrescentar? Então, essa é a proposta. Certo? E aí, bora. Tem mais uma questão, mas aí o Fabiano colocou, que era a questão do hacker e do crack, né? Só para fazer essa distinção. Pronto. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez aqui, eu quero reiterar esse agradecimento ao pessoal da Controladoria, que sem eles a gente fez esse trabalho todo sob orientação, a gente da SP Copa, do gabinete da vice-prefeita, sob orientação deles, né? E eles conseguiram um milagre, para mim foi um milagre, assim, de transformar um calhamaço de decretos, documentos, papéis e tal, num mosaico, numa coisa inteligível, que daqui a 50 anos vai contar a história da Copa do Mundo de São Paulo. Agora, esse é um trabalho que está em progresso, está em andamento ainda, e a gente espera que vocês deem seus palpites, suas opiniões, critiquem e tal, para a gente chegar
num plano adequado para que isso aconteça de fato, para que qualquer pessoa de qualquer, enfim, qualquer pessoa seja capaz de entender plenamente o que se passou aqui durante a Copa, né? Aqui a gente tem 2 acessos, já de cara. Isso também são os detalhes que são transparência, né, que a gente não se dá conta, né? A gente tem 2 acessos aqui para a página. Um deles a gente pode ir para a página da transparência aqui no portal da Prefeitura. E aqui a gente tem uma caixa, que é a transparência da Copa, né? Ou tinha, pelo menos, né? Aqui embaixo. Essa é a página da transparência. Aqui a gente tem um outro acesso, que é aqui embaixo. Esse está na capa do portal também, que é o Comitê Especial para a Copa, que é a nossa página, né? Ela está aqui. E aqui no canto esquerdo, lá em cima, transparência. Você entra na mesma página da transparência, né? Nesse espaço você encontra todas as ações, etc. Essa ordem toda que foi estabelecida, ela tem uma razão de ser, né? Ela começa aqui, da matriz de responsabilidade, que é o começo, é quando a Copa do Mundo... Desculpa, eu vou ser o mais didático possível, eu sei que a maioria de vocês acompanha esse assunto há muito tempo, mas, enfim, né? A gente tem gente vendo, está sendo transmitido ao vivo. Então, a matriz de responsabilidade é quando o país decide, o país é escolhido para ser a sede da Copa, tem uma série de atribuições que todos os entes federativos, governo federal, estado e município, têm como responsabilidade para fazer, né? Então aqui, desde 2010 vocês têm os documentos ali da matriz. São documentos, alguns documentos são muito grandes, eu não sei se vale a pena abrir aqui ou se vocês preferem, né, abrir em casa, enfim, porque são coisas muito detalhadas mesmo. Aqui embaixo você tem todo o histórico, enfim, da matriz e indicadores e metas, aeroportos, quanto vai custar a obra no aeroporto, estádio, mobilidade urbana, desenvolvimento turístico e tal. Enfim, cada um desses itens, ou muitos desses itens, em várias vezes eles se repetem em outras questões. Por exemplo, aqui na matriz de responsabilidade está o estádio, mas a gente tem uma outra caixa lá que é o estádio e seu entorno. Isso é feito para que não dê trabalho mesmo para a pessoa que está procurando alguma coisa, né? Ir lá encontrar. O segundo item, legislação aplicável. Todos os decretos também dos 3 entes federativos, todas as leis, né, João? Tudo que foi, enfim, elaborado pelas casas legislativas está aqui, né? Nas 3 esferas de governo. Todas as leis relativas à Copa, tudo que rege o que está sendo feito. Enfim, tem a lei geral da Copa, aí vocês vão achar também lei, decreto e tal, até um mais recente que foi editado agora no Diário Oficial de 20 de fevereiro. Por isso que essa página ela é viva, né? Ela só vai acabar a hora que... Aqui a gente tem uma outra caixa, que é licitações, contratos e convênios. Tem uma diferença meio sutil aí da legislação aplicável para essa caixa, né? Existem algumas coisas se repetem, outras não, né? Mas, enfim, são também documentos relativos aqui, por exemplo, você tem o documento que rege o complexo viário lá do entorno do estádio. Todas as obras que estão sendo feitas ali no entorno estão dentro desse documento e um termo aditivo que está aqui embaixo, né? Aqui você tem contratos da SP Tours relativos a turismo, tudo que foi comprado, furgões, relativos à realização do evento, né? Processo de compras, tal, você encontra tudo aqui. Aqui embaixo você tem esse item, parcerias público-privadas, relativo à realização da FIFA FanFest e das outras 5 realizações, exibições públicas que a Prefeitura resolveu fazer. São Paulo vai fazer 6 apresentações, ao invés das outras cidades. E aqui você tem toda a engenharia de como isso foi construído, colocado. Desde o primeiro edital de convocação, essas festas vão ser feitas todas com recurso privado, da iniciativa privada, a Prefeitura não vai gastar um tostão, e aqui está mostrando com documentos como que isso está sendo realizado, né? Então a gente tem licitações com
mobilidade urbana. Aqui tem um item que se repete. Esse item é o que mais se repete, talvez, que é o do complexo viário, porque ele realmente é de interesse geral, tal, né, com o termo aditivo dele. Aqui você tem um outro item que é muito importante, que é o reassentamento das famílias. Os reassentamentos que foram feitos por conta das obras da Copa, né? Foram muito poucos, né, ao contrário do que se diz por aí, e eles estão todos aqui nominalmente, inclusive, né, preservando a identidade, conforme a orientação da controladoria também, de cada uma dessas pessoas, os dados pessoais, né? E você tem lá embaixo as rotas protocolares que são adotadas. Essas rotas protocolares, depois se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguns desses termos, o que é isso, está aí o Gomes, está o pessoal, o João, estão aqui para ajudar vocês. São as rotas que serão adotadas na cidade durante a Copa, para transporte de delegações, enfim, né? Acho que não há grandes dúvidas. Estádio e seu entorno, a gente tem aqui toda a história do estádio, que é uma das questões bastante questionadas, bastante polêmicas e tal. Então a gente tem desde a concessão da área, em 9/9/88, para o Corinthians, depois o termo de ajuste de conduta, quando o Corinthians se comprometeu a realizar a Copa do Mundo, e aí o contrato, o Stadium Agreement, que é o contrato que a autoridade do estádio assina com a FIFA, e enfim, toda a história do estádio. Se quiser saber cada passo, está tudo aí contadinho, direitinho. Tem aqui também uma coisa que a gente considerou importante, que colocou, são alguns estudos de viabilidade econômica, quer dizer, para demonstrar que nada foi feito na doideira, né? Assim, a prefeitura resolveu fazer, contratou consultorias para saber se era viável fazer, qual o impacto econômico que aquilo teria e tal. E esses dois relatórios estão aqui também na página. Quando foi feito esse certificado de incentivo ao desenvolvimento, quando ele foi instituído, decretado, né, João, esse é o termo certo? O CIDES, isso, então, quando os CIDES foram instituídos, foi dentro da lei dos certificados de incentivo ao desenvolvimento, tem também a instituição do Comitê de Construção do Estádio, que é um comitê que acompanha toda a construção do estádio, faz reuniões e tal. Todas as atas das reuniões desse comitê estão aí. Essa foi uma pergunta que a Linda fez para mim até, né, se havia algum comitê, meio de diálogo e tal. Enfim, é isso. Então você tem aqui toda a legislação do estádio e as ações do entorno do estádio que se repetem aqui também, né? Elas aparecem novamente. Aí você tem alguns itens, outras ações e projetos, que são ações que não entraram exatamente nesses outros itens, né? E que estão aqui, que a gente pode procurar, por exemplo, tem um ofício arquivando um inquérito do Ministério Público, tem um outro instituindo São Paulo como abertura da Copa, um ofício assinando, tem alguns pregões eletrônicos de ações de infraestrutura do turismo, tem toda a história da FIFA Fan Fest novamente, os reassentamentos, etc. Quer dizer, essa repetição dos itens é proposital, né? É para facilitar a procura. Aqui você tem os legados previstos, aqui você tem também uma repetição de tudo o que a gente considerou legado dessas ações que foram feitas e que ficam para a cidade, né? Então aqui, enfim, é uma repetição de vários outros itens, mas que podem ser considerados como legados, ou seja, o que fica para a cidade, né? E aqui, finalmente, ações sociais e outros. Você tem um termo de compromisso que foi assinado nessa sala, inclusive, de trabalho decente durante a Copa, que vários entes federativos assinaram e se comprometeram a fiscalizar, né? Você tem ofícios do Ministério Público, novamente, você tem um anúncio de abertura da Copa, os reassentamentos, as desapropriações das famílias. Enfim,
A página é essa. Aqui eu acho que tem basicamente tudo o que o município de São Paulo, inclusive alguns contratos que são federais e estaduais também, mas a nossa preocupação, nosso foco é o município. E a página é essa. Opa! Agora acho que a gente abre. Bom, gente, então a ideia era essa, apresentar para vocês a evolução da página de transparência da Copa da Prefeitura de São Paulo, como a vice-prefeita colocou na abertura e o Júlio pontuou aqui também. Esse é um trabalho que foi feito ao longo aí dos últimos meses, em parceria, e de fato é preciso reconhecer que o avanço foi significativo. A gente tinha muito pouca informação disponível e de uma forma bastante complicada. Uma das coisas que vocês devem ter notado que agora tem, ainda que a gente está falando de legislação, você tem ali uma ementa, né? Um resuminho do que diz aquela lei, aquele decreto, enfim. Então, são informações oficiais, mas a gente tentou, como o Júlio colocou, contar uma história, né? A partir de alguns aspectos, contar uma história do que está sendo feito em relação à Copa do Mundo. Agora, como a Lindalva colocou da metodologia do trabalho, a nossa ideia agora, eu já vou abrir aí o espaço para que vocês possam fazer suas colocações, perguntas. A ideia é a gente tentar atuar naqueles 3 eixos, né? Primeiro, alguma dúvida de entendimento mesmo. Eu não entendi aquela caixinha, eu não entendi aquela frase, enfim. A gente quer esclarecer o que não ficou claro eventualmente. A segunda coisa é um detalhamento maior, uma sugestão de aprimoramento do que já está aí, né? Então, você pode chegar no microfone e dizer, olha, achei interessante aquela caixinha legado, mas eu gostaria de sugerir que além daqueles documentos tenha informações sobre X, Y, Z, enfim, façam as suas sugestões. Ou alguma novo dado, um outro aspecto que não está em nenhuma das caixinhas que o Júlio entrou, que vocês tenham sentido falta, alguma informação que não está aí, vocês podem sugerir, a gente está aberto a considerar todas as sugestões e recomendações. Eu vou abrir então para 3 perguntas, e aí a gente, enfim, faz essa primeira rodada de 3. Quem tiver considerações, levanta a mão que a Jaqueline ali vai levar o microfone. Vou fazer um adendo quanto às perguntas, porque, como vocês sabem, todo o Café Hacker é filmado e transmitido online. Então, é necessário que a pessoa que for fazer a pergunta se dirija aqui ao púlpito, ao microfone, para que a câmera consiga pegar vocês, tá bom? Então, aqui já tem uma pessoa que levantou a mão primeiro. A Jalice fala seu nome. Pode perguntar. Bom dia. Meu nome é Danilo, tenho 31 anos, então já coloquei na televisão, nem pipa, não sou tão novo quanto parece. Sou professor de geografia, sou também formado em processamento de dados, então já visitei o site da SPCOPA e do Transparência da Prefeitura muitas vezes, inclusive para fazer feira, tem um aplicativo muito legal, o Feira Maps, você descobre onde tem as coisas peças da sua casa, a Prefeitura está de parabéns nesse. Eu represento aqui o Comitê Popular da Copa, uma organização de vários movimentos e grupos da cidade que desde 2011 questiona os impactos da Copa em São Paulo, mas podem ficar tranquilos que eu não vim discutir política pública também, a gente está aqui atrás de dados, exatamente isso. A administração anterior da cidade nunca abriu diálogo com a gente. Essa nova administração abriu diálogo que nos fez muito felizes, porque a gente tinha várias perguntas, vários dados que a gente precisava para trabalhar. E fomos perguntar para eles. Desde fevereiro de 2013, nos reunimos com a SPCOPA e perguntamos para eles alguns dados, né, que eu gostaria de ver no site também, que é onde haverá remoção, para onde essas famílias serão realocadas, os trabalhadores ambulantes serão permitidos de trabalhar em torno de Itaquera. Não sei se aqui conhece Itaquera, tem vários comércios pequenos lá que as pessoas estão investindo, a gente acha que vão poder vender para os turistas e tem uma lei que diz que não pode, os 2 quilômetros da Copa. Quais as campanhas que existem, como elas estão sendo feitas, como a gente pode ajudar a contribuir para elas, para impedir a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então são dados que a gente pede para a Copa desde fevereiro de 2013 e não tem a resposta.
Inclusive, acho uma pena que a vice-prefeita tenha se retirado, porque é um procedimento que foi padrão no meu contato conosco, né? Sempre nossas reuniões com a SPCopa tiveram a ausência de quem realmente decide. Então, é sempre o assessor do assessor do assessor. Até que um momento a gente cansou de falar com o assessor do assessor, então até por isso a gente não vai discutir política pública, porque já faz um tempo que a gente decidiu que a gente não tem mais negociação com o governo. A gente tem nossas pautas, quando quiserem discutir com a gente as pautas, a gente se abre a discussão, quando for com a Dilma ou o Blatter, senão, obrigado, nos vemos nas ruas. Então, eu tenho algumas considerações sobre o site e sobre o que está sendo colocado no site para colocar. A primeira é que, assim, no curso de processamento de dados, eu me formei em 2000, a primeira coisa que você aprende é uma diferenciação entre dado, informação e metadado, né? Muitas coisas que estão no site são dados, não são informações. Eu acho que para você construir uma informação, você precisa pegar os dados e construir a informação. Se você quer ter transparência no acesso à informação, não ao dado, inclusive se essa foi a fala colocada, a gente ter uma maior acessibilidade da população, o que aquilo significa, como aquilo vai ser realizado, que ação prática aquela legislação vai causar, etc. A gente precisa tirar o foco um pouco dos dados, dos documentos, das legislações e colocar eles nas ações. Pensando nisso, inclusive por essa falta de diálogo que foi permanente até hoje, nós temos ali 800 metros do estádio de Itaquera a comunidade da Vila da Paz, que é uma favela que está lá há 20 anos. Recentemente ela já sofreu algumas ordens de despejo, teve negociações com o governo e, em nome de ajudar o governo a ter alternativas para essa comunidade que quer ser retirada, o Comitê Popular da Copa, o História de Arquitetura chamado PEABIRU e a própria população da Favela da Paz elaborou um plano alternativo para a remoção daquelas famílias, mostrando terrenos ao redor onde elas poderiam ser realocadas, terrenos que têm dívidas milionárias de IPTU e etc. Então, acho que esse é um dado que seria interessante, um dado elaborado pela população de uma proposta de reassentamento de população que está no entorno do estádio, que tem uma proposta de remoção por conta da Copa. Temos aqui outros documentos também do Comitê Popular da Copa, que a gente desenvolveu nesses 3 anos, que contém muitos dados também relacionados à Copa, aos impactos e a propostas que a gente tem, de fato, para o poder público, de como realizar uma conversa com a população que atende às demandas reais dessa população, né? As pautas que elas estão sendo colocadas. Inclusive, esse auditório é a primeira vez que eu venho, em 31 anos eu nunca tinha entrado nesse prédio. Ele é muito bonito, iluminado, interessante. E nas audiências que a gente vê na Zona Leste, com a população da Favela da Paz, infelizmente a realidade é outra, né? A gente tem um barracão mal iluminado, outro tratamento dado. Isso também é um pouco complicado quando a gente pensa em acesso à informação, em ter uma transparência e um acesso da população ao que o governo está fazendo. O governo pode fazer uma negociação de fato, uma participação de fato. O ambiente também faz diferença, né? A forma do discurso que vai ser colocado também faz diferença. Então eu queria, como sugestão para o Café Hacker também, muito legal a ideia do hacker, uma dica também, uma questão assim, qualquer hacker que se preze sabe que o Windows não é legal, talvez trabalhar com Linux aí, pá, um pouco mais interessante, é que o pessoal do alto escalão que fez a abertura também participe da conversa, também participe do diálogo, e não só os responsáveis pela parte técnica do site, que é muito importante, claro, mas que não trazem como resposta muitos dados que a gente está pedindo desde 2011 para outra administração, que mudou a administração e até agora a gente não tem. Essa é uma relação que é uma situação que é frequente nas 2 cidades sede também. O comitê se articula nacionalmente na articulação nacional dos comitês populares da Copa e tem a mesma dificuldade de acesso à informação nesses dados que dizem respeito aos impactos reais que acontecem por conta das obras da Copa, ou relacionadas à Copa. As obras estão nas matrizes. Inclusive, uma delas, que não sei se, a última vez que eu olhei o site faz alguns dias, eu não sei se consta, provavelmente não, mas o monotrilho que passa pela região das Águas Praiadas fazia parte da matriz de responsabilidades da Copa, né? Ele começou a ser construído como parte da matriz de responsabilidade da Copa. Foi retirado quando a prefeita colocou o Morumbi, saiu do plano da Copa e entrou em Itaquera. Apesar disso, a obra continua acontecendo e a gente continua tendo impactos ali, né? Tem famílias que estão sofrendo um processo de venda do terreno das suas casas, já estão há 60 anos, sem qualquer consulta sobre isso. Anteontem teve uma marcha quanto a isso, algumas famílias conseguiram o jeito de permanecer. Então, eu queria também pedir que o site mostrasse essas obras que fizeram parte da matriz e foram retiradas e como elas estão em andamento agora, mesmo quando elas são do governo do estado e não do município.
Até porque foi colocado na fala inicial que existe um esforço de integração, de interação, de conversa entre as esferas de governo, né? Então, acho que o site poderia também transparecer um pouco mais esse esforço. E colocar também ações que são feitas por outra esfera do poder público, mas que dizem respeito a cidadãos da mesma cidade, que é a cidade de São Paulo. Então, não sei, acho que eu termino a minha intervenção por aqui. E temos aqui esses documentos, se interessar para o pessoal do SP Copa, principalmente. Se houver um dia uma resposta para nossas perguntas que estão sendo feitas há mais de um ano, a gente agradece. A gente acredita que não, mas de qualquer forma eu continuo fazendo o esforço de estar aqui e perguntando, sabe? Próximo, por favor. Próximo. Já está. Bom dia a todos. Meu nome é Renata, eu trabalho na prefeitura e também sou militante do movimento feminista. E aí eu trago uma preocupação com relação à questão das mulheres e crianças da cidade de São Paulo nesses grandes eventos como o da Copa, agora da Copa do Mundo. Então, a minha contribuição, a minha fala aqui vai um pouquinho na caixinha número 3 ali, de quais outros dados são relevantes para a gente incluir no site de transparência, enfim, e dialogar um pouquinho com aqueles dois objetivos que a Nádia trouxe para a gente, que era tanto de o que podemos deixar de benefício, daí não só para a Zona Leste, mas para a cidade, e também, e aí em específico com relação à questão do turismo e a preocupação que o movimento feminista tem, exatamente, que é da questão do turismo sexual. Então, enfim, trazer para o debate essa questão de como a prefeitura pode pensar em mecanismos, em meios, inclusive em legislação, para lidar com a questão do turismo sexual, e aí pensar em dados, indicadores, metodologias para monitorar e ter um pouquinho de controle sobre essa situação. E aí deixar disponível no site, enfim, os avanços que a gente conseguir até junho, para que a gente consiga controlar esse tipo de situação na cidade durante os grandes eventos. Próxima. Bom dia para todas e todos. Eu sou Sônia Maria, conhecida como Sônia Maria, e sou da Marcha Mundial das Mulheres. A companheira que esteve aqui antes, ela já começou o que eu ia falar. Mas antes de eu falar sobre nós, queria também entender mais o assentamento das famílias que são removidas, né, desses locais. Até porque a gente está indo em vários seminários, em vários atos, e para a gente também saber dialogar com as pessoas. E também entender mais essas rotas durante a Copa, como é que vai ser, e essa comissão de atas, né? Como é que ela é feita, se é dentro dos estádios, se é dentro de prédio. E assim, e a transparência, que eu sei que tem a transparência que é nacional, que é sobre o próprio dinheiro que está sendo investido na Copa, né? Então aqui só os dados que são feitos, mas não de money, né? Dinheiro. Então assim, aí falando rapidamente também, que a companheira falou, nós na Marcha Mundial das Mulheres, a gente sempre combate a prostituição, porque a gente entende que a prostituição ela é vista como um trabalho antigo, mas a gente não entende isso. O corpo pertence a nós, né? Então, não usado em grandes eventos, não só na Copa, mas como em outros eventos, os corpos nossos são usados. E também assim, já teve um impacto, né? A Adidas, ela teve que tirar os produtos que ela estava vendendo lá fora,
já com um símbolo, né, como se fosse nós mulheres estivéssemos prontas para receber o turismo que vem de fora, né? Então, assim, também reforçar e que dentro das grandes eventos e essas grandes construções que estão acontecendo, para que tenha um olhar da prostituição. Do Itaquera a gente já recebeu informação, é como se diz assim, em outros estádios também estão se mandando essa preocupação, então, assim, o corpo nosso nos pertence e não é mercadoria. Obrigada. Obrigado pelas colocações. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para o pessoal. A gente vai fazer aqui umas considerações sobre as 3 primeiras intervenções. Depois a gente abre novamente para outras considerações, tá? Eu só queria falar assim, um pouco mais geral, explicar um pouquinho melhor a metodologia, os desdobramentos de hoje e fazer alguns comentários acerca do que foi pontuado e depois eu passo a palavra aqui para o Gomes e para o Júlio. Bom, primeiro vocês devem ter observado, a gente está fazendo um registro de toda essa conversa, né? Tanto um registro em áudio e vídeo está sendo transmitido pela internet e também as contribuições, mais concretamente, elas estão sendo registradas aqui nesse pad, nessa página, né? Que é uma página colaborativa que qualquer pessoa pode entrar bem no espírito hacker. E o desdobramento disso, todo Café Hacker ele vai ter uma devolutiva, tá? Que é um documento que faz um histórico, um registro do que aconteceu e também compõe essa devolutiva um plano de ação e de transparência que incorpora elementos discutidos aqui e coloca prazos para que isso seja colocado. Claro que isso vai ser discutido internamente, a gente vai ver a viabilidade, a possibilidade de colocar muitas das informações solicitadas aqui. E aí nessa fala eu já quero entrar um pouco naquilo que o primeiro colega falou. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem vários documentos em formato aberto. A gente colocou inclusive em ODT, né, que é um formato do LibreOffice livre, nessa linha mesmo. Agora, é lógico que você deve imaginar, a administração pública já é por si só uma máquina lenta, né, pesada e emperrada, em termos tecnológicos principalmente. É claro que o que manda é o uso de Linux, o que manda é o uso do Microsoft, esse é o quadro que domina. Mas também nisso a gente está tentando intervir, a gente sabe que... Então, uma das primeiras debates que a gente sempre teve era o formato em que os documentos devem estar publicados, se possível, devem ser sempre abertos, reutilizáveis por outros sistemas. Então, a gente está indo nessa linha. E a diferença de dado e informação, claro, a gente também trabalha essa questão. Agora, há um perigo muito grande nisso aí, né? Você falou que se formou em processamento de dados, eu fiz o meu mestrado acadêmico em transparência. A gente discute muito essa questão de acesso à informação, de accountability, de controle social, e existe um risco muito grande de você ficar trabalhando a informação, ficar colocando como política pública de transparência, produzir informação pela seguinte questão. Se você pega um governo pouco comprometido com o republicanismo, com a democracia, ele pode produzir informações enviesadas. Então, por isso que a gente põe, sim, o dado primário, a informação primária, e a gente tenta construir em cima do dado primário alguma forma de informação, né, que seja mais acessível. Agora, é um ponto médio, um ponto ótimo, que é difícil de chegar, certamente, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem ter a compreensão, porque o Estado fala uma linguagem burocrática, o Estado fala uma linguagem própria, né? Então, isso é uma construção, como foi colocado na primeira mesa, a gente colocou aqui, é algo que a gente tem que construir juntos. E eu, sinceramente, acredito que a gente só vai construir um país melhor, uma cidade melhor, se a gente tiver uma administração pública melhor. Então, isso é algo que a gente tem que construir conjuntamente, né? A sociedade demanda uma certa linguagem, o Estado fala em outra linguagem. Então, a gente tem que achar aí um ponto ótimo, um ponto central, um ponto médio, para que, de fato, as pessoas tenham acesso às informações. Bom, mas só queria fazer essa fala aí um pouco da metodologia. E inclusive com relação a esse relato aqui, as pessoas que estão fazendo as suas considerações, por favor, verifiquem se aquilo que vocês estão dizendo está sendo registrado na linha do que vocês gostariam, né? E vocês podem fazer alguma intervenção, enfim, algum comentário. Quem está fazendo esse registro está um pouco escondidinho ali, é o Thiago, mas é só chegar ali e falar com o Thiago, olha, não foi bem isso que eu pedi não, né?
modifique um pouco a redação. Assim. É isso. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Júlio e depois, enfim, o pessoal faz as coisas. Só esclarecer um detalhe, depois eu passo para o Gomes com relação à comunidade da Vila da Paz, que essa é uma dúvida muito recorrente, né? A única relação, de fato, que a comunidade da Vila da Paz tem com a Copa do Mundo é a proximidade com o estádio, né? Não existe e não vai acontecer nenhuma remoção ali por conta da Copa. São remoções que acontecem normalmente em São Paulo, porque são comunidades que estão em áreas de risco. Inclusive ali, existe 1/3 da comunidade, que são 100 famílias que estão na beira do córrego, que foi considerado uma urgência urgentíssima maior para eles serem transferidos. Já há uma área que a gente está esperando, já há um conjunto de Minha Casa Minha Vida, isso, né? Para onde essas famílias vão ser transferidas. Agora, para a prefeitura não tem a menor importância se isso vai acontecer antes ou depois da Copa, ou durante a Copa, né? Não tem nenhuma relação com a Copa, não há nenhum caráter higienista de forma alguma. Por isso que a comunidade da Vila da Paz, as remoções não estão na página da transparência, porque elas não têm de fato nada a ver com o evento que está acontecendo ali. Uma frase que a vice-prefeita fala sempre é que a gente só acha que é uma injustiça muito grande, um investimento tão grande que está sendo feito no local, que não seja feito também para esses moradores que estão em áreas de risco ali, que eles também não sejam beneficiados por esse investimento. Mas eles não vão ser retirados de lá para gringo não ver, entendeu? Bom, o colega representante do Comitê Popular da Copa, ele esteve na minha sala com a equipe. Nós recebemos mais de uma vez. O Comitê Popular da Copa esteve na SP Copa conversando a respeito, e esse projeto que ele quer apresentar foi recebido, foi analisado, não era factível. Então, tem um momento que a gente precisa começar a trabalhar. Ele falou da relação entre dados e informações, precisa trabalhar com dados concretos. Por exemplo, na hora que fala o reassentamento das famílias, como é que vai ficar aquele monte de família? Quantas são montes de família? Nós demos o nome das pessoas que estão sendo reassentadas, que por enquanto estão com aluguel social, até ser entregue a chave do conjunto no perímetro de 3 quilômetros da Vila da Paz, que vão morar lá, e que só não foram para lá por enquanto porque houve uma invasão predatória ao Minha Casa Minha Vida lá, mas que essas pessoas que foram as primeiras a ser reassentadas, que ficam fisicamente 2 famílias perto da pedreira atrás do estádio e 4 famílias na alça da Jacopês, essas 4 famílias serão as primeiras a serem contempladas na remoção e na recebimento de chave desse conjunto, que já foi feita agora a reintegração de posse e está sendo recuperado, que ele foi depredado. Na Comunidade da Paz, você falou que estranha a prefeita não estar aqui para discutir. Isso me parece um pouco de falta de informação, porque ela inclusive esteve na Comunidade da Paz com as lideranças lá. Eu não me lembro de ter visto você lá. E é o seguinte, o Drancy, o seu Pedro, a moça loira, que me lembro o nome, Diana, esse pessoal solicitou que não fosse removido ninguém, só sairia de lá com chave na mão. E esse compromisso foi assumido pela prefeitura. Então, foi feito o cadastramento lá, são 377 famílias, das quais 101 famílias deverão sair agora até maio ou junho, antes da Copa, mas não por causa da Copa, e sim porque faz parte da política da prefeitura. Eu me lembro muito bem que numa dessas visitas que vocês fizeram na minha sala, lá no edifício Martinelli, eu argumentei com a líder de vocês, que é uma... também não guardei o nome, vocês... Provavelmente a Juliana, mas ela não é nossa líder, ela faz parte do comitê. Ela faz parte do comitê, isso. Eu falei, esse aqui não é por causa da Copa. Ela falou, então, você não é por causa da Copa, então a gente só sai com a chave na mão. E isso foi pedido, a Nádia aceitou, a Prefeitura de São Paulo aceitou. Então não vai tirar, não vai para aluguel social e vai sair com chave na mão. Com relação a os demais, eles serão
de acordo com o programa que foi entregue lá, esteve lá com o presidente, o Filipe, que é da Secretaria de Habitação, esteve lá o Josafá, que é uma liderança regional, esteve lá conversando. Isso aí tem sido conversado, não é uma vez ou duas, por várias vezes as reuniões lá, né? Agora, não dá para o discurso vazio de que as remoções, quais remoções? As desapropriações, quais apropriações? Porque teve um jornal de Brasília, que hoje não é jornal, mas apenas um site, que publicou que 89 mil famílias seriam removidas lá. Eu quero que me mostre isso. Porque até topograficamente não tem família próxima ao Estado que foram desapropriadas por causa do Estado, nem por causa da ordem da acessibilidade e nem por conta da praça que nós estamos fazendo lá. Então, a Prefeitura está e faz parte do modo de administrar desse grupo que está no poder hoje, ouvir a sociedade, discutir e procurar soluções conjuntas. Agora, discurso vazio e acusações infundadas. Por exemplo, ontem nós tivemos reunião com a CEPIR, com a SMADES e com Direitos Humanos. Para quê? Para lançar em São Paulo o programa federal chamado Não Desvie o Olhar, que é contra a prostituição infantil, de proteção à infância, e junto um programa de respeito à mulher, e o assunto que ela lembrou muito bem aqui, foi levantado lá ontem, né? E mostra a disposição, não só de São Paulo, mas do país em torno, que o Flávio Dino, presidente da Embratur, ele se queixou veementemente do uso daquela camiseta e que caiu. Isso foi uma ação do Estado. O Twitter da presidenta, a posição do Flávio Dino e a reunião nossa aqui para começar a fazer algo semelhante em São Paulo, mostra aí. Agora, tem coisas que é do dia a dia da Prefeitura e tem coisas que são voltadas para a Copa. O que nós mexemos ontem foi voltado para a Copa. O que nós vamos fazer durante a Copa. Então, se vocês quiserem detalhes depois do Carnaval, vocês podem nos procurar. Nós temos uma proposta que vai ser implantada durante a Copa. Com relação ao monotrilho, o monotrilho, ele estava na matriz de responsabilidade quando o Estado ia ser o Morumbi. À medida que o Morumbi saiu da matriz de responsabilidade, não é o Estado, mas o monotrilho passou a ser uma obra do governo do Estado de São Paulo. Então, se a gente tiver que colocar, porque aqui é uma obra do governo do Estado, tiver que colocar isso, vai ter que colocar o Rodoanel, que lá sim tem desapropriação, lá sim tem remoção, lá sim tem problema de famílias, mas não é problema nosso, é o governo do Estado. Vocês têm que pedir isso na transparência do governo do Estado, não nossa. Né? Com relação a mais uma coisa, com relação ao legado de turismo, a gente realmente tem uma preocupação de desenvolver São Paulo como uma cidade de turismo de negócios, eventos, uma hotelaria boa, receber as pessoas, e para isso ele está fazendo muito esforço, tanto na área de transporte, não é só por conta da Copa, o transporte, a mobilidade de São Paulo, é um empenho da administração da cidade. E os dados estão aí. Agora, o que vocês não têm de dados com relação à Copa que é insuficiente? Isso é que vocês têm que pedir. Agora, discurso levando assim ao indefinido, as remoções, nós citamos o nome das pessoas, vocês podem procurar as pessoas lá. São 6 pessoas, 6 famílias. Muito obrigado, gente. Como eu disse, a ideia aqui, pessoal, não é discutir a política pública em si, né? A informação. Então, vocês, por favor, coloquem ali aquilo que está faltando para que tenha um entendimento melhor. E eu acho que é importante pontuar isso. Eu acho que nem o Estado e nem a sociedade civil deveria, num estado ideal de coisas, divulgar informações equivocadas e provocar discussões vazias. Eu acho que o intuito aqui é a gente chegar no dado, na precisão, na informação precisa, para que a partir do dado preciso a gente construa uma informação pública acessível e que todo mundo possa conhecer a realidade do que está acontecendo, né? Então, acho que isso tudo, como eu ia dizer, é uma construção coletiva. A gente tem que entender que o Brasil é uma federação, que você tem um governo federal com as suas responsabilidades, um governo do Estado com as suas responsabilidades. Acho que isso tudo é um aprendizado coletivo de todos nós, né? E acho que a gente tem que sim demandar um Estado, um governo mais aberto no nível local, no nível estadual, no governo federal. Okay? Então, mais alguma colocação? Podemos passar para a próxima etapa? Os próximos que quiserem se colocar, já tem uma pessoa ali, 2...
Ah, ela tá. Ela primeiro. Então depois o você. rapaz de camiseta verde, que ele já estava Isso. fazendo por tempo, e o Ayrton ali no fundo, seriam 3. Bom dia, meu nome é Adriana Alvarenga, eu trabalho no Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e também faço parte do GT Criança e Adolescente da Rede Nossa São Paulo. Eu queria, na verdade, fazer um par de sugestões, atendendo um pouco o pedido que você fez no começo, Fabiano. Eu queria começar com a sugestão de que esse espaço de informação seja mais divulgado na cidade, né? Que mais pessoas entendam, saibam que existe esse espaço e possam procurar por ele. Mas acho que isso também depende um pouco de uma leitura mais amigável das coisas que estão ali. Né? Eu entendo a sua preocupação de a prefeitura, enfim, não usar uma linguagem que possa parecer uma propaganda, uma outra coisa, mas que seja uma leitura assim, que se contem mesmo as histórias que estão por trás desses documentos todos, para que as pessoas normais, entre aspas, possam compreender de fato o que está acontecendo. Certamente, muitas dessas histórias não vão ser contadas pela grande mídia, né? Então, se esse é um espaço de divulgação, queria sugerir, de fato, que seja feito um outro tipo de leitura para que seja mais acessível para as pessoas que não têm tanta intimidade com documentos técnicos, com orçamentos e tal. Queria também sugerir, na linha do que Nádia Campião disse, né, dessa lógica intersetorial, queria que esse espaço nos ajudasse a conhecer um pouco mais sobre o que a gente vem falando como legado da Copa com relação à garantia do direito ao esporte, principalmente às crianças e aos adolescentes, e como todo esse movimento pela Copa está impactando, por exemplo, na Secretaria de Educação. Uma terceira sugestão é que a CGM possa fazer uma leitura pelo Plano Cidades da Copa, que foi entregue à Prefeitura, mas que houve uma participação da própria Secretaria de Esportes, Secretaria Municipal de Esportes, no ano passado. Então, foi feito um plano construído por pessoas de organizações da sociedade civil, do próprio governo, da iniciativa privada, enfim. Então, é o Plano Cidades da Copa, que acho que vale a pena a gente entender como é que foi dado continuidade àquilo, para não parecer até que foi só mais um documento entregue. E, por fim, queria sugerir que haja um acompanhamento do Comitê de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes nos mega eventos, que é uma iniciativa do governo federal, mas que existe o comitê aqui em São Paulo, hoje puxado pelo Fábio Silvestre, que é o coordenador da Infância e Adolescência, que acho que vale a pena também acompanhar o movimento desse comitê, as ações que vão ser propostas e que resultado isso vai gerar. Sou repórter da agência Repórter Brasil, projeto Agricultura e Educação. Nós estamos apurando agora, nesse exato momento, parte do processo participativo da digitalização do Engabaú, que está sendo encampado pela Secretaria Municipal. Nós estamos apurando nesse momento o processo de revitalização do Engabaú, que está sendo encampado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esse processo está publicado no site deles com o nome Centro Diálogo Aberto. No entanto, no momento em que a gente quis conseguir mais informações em relação a qual é o contrato que deu início a todo o processo, que é um contrato firmado entre o Itaú e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a gente foi solicitado a ir até a Secretaria, assinar um papel para conseguir ter acesso a esse contrato. Eram basicamente 200 páginas com todos os projetos de revitalização, não só do Engabaú, mas de outras praças. E eu coloco na pauta do Café Hacker sobre a Copa, porque o prazo dessa revitalização, pelo menos no que constava nesse documento, era exatamente a Copa do Mundo. Né? A revitalização aconteceria até lá. Pode acontecer que agora os prazos tenham mudado, mas o que consta no documento é isso.
Então, como eu sei que é um tema que não é diretamente relacionado com a Copa, pelo menos nominalmente lá nos documentos, eu peço só que isso seja agregado aí, porque foram praticamente 250 páginas de processo que tiveram que ser fotografadas. Acho que não tem nenhum sentido isso, principalmente porque é um termo de doação de um dos principais patrocinadores da Copa. Por favor, é o Ayrton agora. É século das mulheres, Ayrton. Então, bom dia a todos e a todas. Dora Lima, educadora e conselheira participativa da cidade. Eu entrei no site, onde fuçando, eu tive uma dificuldade e aí eu quero deixar uma sugestão. A preocupação são os gastos com a Copa, então eu quero sugerir que destaque o gasto geral da Copa e tenha dentro do município e tenha as áreas temáticas. Quem quiser entrar nas áreas temáticas, aí tem todos os dados, mas a Copa até agora está previsto tal, sei lá, quantos mil. E aí quem quiser por área temática, entra nas áreas temáticas. Eu não encontrei isso, então é uma sugestão para que a gente possa acompanhar mais de perto esses dados. E com relação à primeira mesa, Nádia, eu acho muito importante, como educadora ambiental, a Copa, o gasto é de São Paulo e não de secretaria. Então, essa integração das secretarias que a gente possa fazer, há uma grande mídia tentando derrubar uma Copa, que gasta-se tanto com a Copa, educação é X e o transporte é Y. Então, eu gostaria de sugerir, se há possibilidade de a gente fazer essa integração de transparência, gasto da Copa, o governo federal fez uma que eu gostei. Então, gastamos com a Copa X, o previsto para a educação é Y no orçamento, a saúde, assistência social, direitos humanos. Então, isso vai de encontro com a pessoa que me antecedeu, né, que essa transparência e essa linguagem seja acessível. A gente está gastando com a Copa, mas a gente não esqueceu da saúde, do transporte, da educação. Então, tem o dinheiro previsto para isso, orçado para isso. E que as pessoas acompanhem também essa secretaria para não ficar mal informada. Eu procurei me informar muito bem sobre o governo federal, sobre a educação, o orçamento da saúde. E por último, encerrando, uma sugestão do próximo café, vou deixar aqui uma sugestão, que seja transparente esse convênio com as entidades sociais, o terceiro setor. É uma dificuldade enorme para que a gente consiga saber e acompanhar essas entidades que, entre parênteses, são mantidas pelo poder público e a gente não tem o controle dessas ações sociais. E é muito dinheiro. Eu estou verificando isso, a gente tem... É uma sugestão para o próximo café, ou se não for o próximo, mas a população da cidade gostaria de saber do dinheiro público levado para as entidades. Por exemplo, criança, adolescente, população de rua. No centro, quanto mais se investe nas ONG, mais a população de rua aumenta. Então tem alguma coisa errada. O dinheiro, será que está sendo investido nessa população? Obrigada. Aí, então, agora você. Bom dia a todos. Meu nome é Ayrton, eu sou da Rede Nossa São Paulo. Bom, primeiro saudar esse tipo de iniciativa, porque é sempre bom, né, falar sobre transparência, como aperfeiçoar a transparência. E aí eu queria fazer algumas contribuições para que realmente o cidadão tenha mais facilidade nessas informações. Bom, primeiro assim, uma pergunta, uma dúvida. Quando é que foi reformulado? Porque aqui fala que foi reformulada a página, é quando foi reformulada, né? Até porque, como foi citado aqui, muita gente não conhece essa página, não sabe que existe e nem sabe que foi reformulada. Então seria interessante saber quando é que, um pouquinho do histórico dessa página.
Segunda coisa, de sugestão. Eu, nessa caixinha estádio e seu entorno, vou botar o computador aqui para facilitar aqui, ela, lá embaixo ela cita um dado numérico que eu acho interessante, né? Que ela fala o custo do estádio. 820 milhões e depois tem o custo por assento, 17 mil reais e pouco cada assento, né? Então, agora sim, está lá no meio, né? Você vai olhar lá embaixo. Mas é um dado importante, acho ótimo que esteja aqui. E nesse sentido, pedi que tivesse uma outra caixinha, uma janelinha lá. Não sei se o nome seria esse, mas a Copa em números, alguma coisa assim, para que o cidadão saiba, olha, o estádio custou tanto, está ali, outras obras de mobilidade custaram tanto, que fique fácil a leitura para o cidadão saber quanto o dinheiro dele está sendo investido na Copa, né? Porque eu sei que se a gente olhar tudo aqui as caixinhas, nós vamos achar, vai ter que garimpar aqui, tá certo? A pessoa perder vários dias, ela vai achar. Mas se vocês pudessem, como poder público, já deixar isso num espaço próprio, com esses números, eu acho que facilitaria a vida do cidadão. Até para que a gente saiba quanto custa um evento desse. Se alguém algum dia falar em realizar algum outro evento, o cidadão saiba exatamente quanto isso vai custar para a sociedade. Acho que as minhas contribuições são essas. Muito obrigado, Ayrton. Vamos fazer aqui considerações acerca do que foi colocado, depois a gente abre uma última rodada. Bom, eu vou fazer um apanhado geral. É o seguinte, algumas pessoas até pontuaram novamente na questão de você colocar uma informação mais acessível. A linha da controladoria, a linha que a gente está seguindo, eu insisto, é a seguinte: eu acho que não cabe à administração pública contar histórias, fazer narrativas. Eu acho isso muito perigoso, eu insisto que isso é um risco altíssimo. Para vocês terem uma ideia, tem um movimento aí que é muito ligado inclusive à cultura hacker, que é o movimento do dado aberto. Esse pessoal apregoa que o governo deveria funcionar o seguinte: o governo como plataforma. Qual que é a proposta desse pessoal? Os governos colocam só o dado primário, né, só o contrato puro, só o dado numa planilha Excel, só isso, e a sociedade é que vai construir as suas narrativas, suas histórias, fazer um aplicativo, fazer um site. Nós não entendemos que isso também seja bom, porque a gente acha que sim, tem que ter alguma camada de informação e não só dado puro. Mas o nosso entendimento para aí. Eu acho que a gente contar várias histórias, a gente estimular, enquanto controladoria, estimular as secretarias a contar histórias, não é uma boa ideia. Isso não quer dizer que a gente esteja confortável com o que está aí, né? A gente já deu para perceber pelas intervenções que as pessoas querem que as informações sejam mais detalhadas. Isso a gente está trabalhando. Essa última intervenção que sugeriu Copa em números, por exemplo, eu acho super factível, né? É possível que a gente faça. Então, nessa linha, eu acho que é muito importante a gente alinhar expectativas nesse sentido, né? Eu acho que a administração pública não deve contar histórias, ela deve colocar os dados puros, primários, e explicando brevemente o que diz respeito àqueles dados, e aí a sociedade civil, sim, é que vai construir, o jornalismo vai contar suas histórias, a ONG vai puxar ali um dado que acha mais interessante, um dado que está ali no final da página .gov, né, a ONG vai colocar ali em cima, enfim, eu acho que esse é o papel da sociedade civil. Bom, com relação ao contrato, foi comentado aqui o contrato da SMDU com o Itaú. Eu só quero contar uma coisa. Em janeiro, a gente reformulou o decreto municipal sobre a lei de acesso à informação e ele prevê que, a partir de agora, a íntegra de todos os contratos firmados pela prefeitura devem ir para a internet. Então, espero que, né, esse tipo de questão não apareça mais. Agora, de toda forma, a lei de acesso à informação prevê um canal que se chama Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, ou ESIC, que qualquer pessoa pode pedir qualquer informação, sem justificativa,
e o poder público tem 20 dias para responder. Então, se você precisar de algum contrato, algum dado, entra no ESIC. A Controladoria Geral do Município é que monitora essa ferramenta e esse serviço na administração municipal, então a gente está de olho aí nessas questões. Então, é mais uma sugestão. Então, a partir de agora, a íntegra do contrato vai estar disponível, mas de toda forma, se você quiser uma informação, você pode pedir pelo ESIC. Com relação a entidades da sociedade civil, que também foi colocado aqui, isso é uma preocupação permanente da Controladoria. A gente está trabalhando aí em umas propostas de reformulação legal a respeito desses repasses de verbas para OS e organizações da sociedade civil. Haverá novidades aí nos próximos meses, fiquem atentos que a gente está assim, bastante preocupado com essa questão também. Bom, é isso, acho que agora nossos amigos da SPCopa podem fazer comentários. Duas coisinhas só, uma com relação ao custo do estádio por assento. Que essa coisa entra na questão das narrativas que ele falou, que esse dado, a gente teve uma discussão muito longa a respeito disso, porque esse dado ele não é, do ponto de vista formal, ele não é muito correto. Porque você pega um estádio como o Pacaembu, ou como a Vila Belmiro em Santos, ou como a Arena Corinthians, que está sendo construída agora, e você fazer um cálculo de custo por assento, ele é falso, porque a Arena Corinthians ela tem uma série de equipamentos lá dentro que extrapolam a utilidade como estádio, né? Ela tem um shopping, tem, enfim, uma infinidade de coisas, é um equipamento extremamente moderno tal, que tem também, quando você conhece o negócio, ela tem a impressão de ideia que tem um estádio dentro também, de uma série de outras, um grande complexo ali. Você resumir isso ao custo por assento, é mais ou menos como se você tivesse, eu brinquei até, acho que foi com o Gabriel, que é mais ou menos como você fazer o custo por assento num Volkswagen e numa Mercedes, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a gente optou por colocar, porque é uma pergunta recorrente e que a imprensa, de uma certa maneira, né, Rodrigo, até abandonou de um tempo para cá, porque começam a comparar com coisas incomparáveis, né? Mas o dado está lá e assim, ele não está escondido, ele está ali é um item, inclusive, da página, né? E outra coisa é a conta total, né? Que isso a gente vem pensando desde sempre, de fazer uma janelinha com a Copa em números tal. A gente vai fazer isso seguramente, né? Só não foi feito ainda porque é muito difícil de você perceber numa cidade como São Paulo, eu acredito que em outras cidades também, o que é gasto exatamente da Copa. Por exemplo, rampa para acesso a deficientes, né? Várias delas vão ser instaladas aqui pelo centro e tal. Isso é um gasto da Copa ou é um gasto do município, uma necessidade da cidade? Mas foi antecipado por causa da Copa. Coloca aqui na lista, não coloca, entendeu? Todos esses gastos, eles estão no portal da transparência da Prefeitura e, a tempo, vão ser colocados na conta total da Copa que a gente vai fazer, né? Que hoje, basicamente, a gente olha para ela é estádio, são os CIDs que você tem que distribuir ao longo de vários anos e o entorno do estádio, que foram obras feitas efetivamente em consequência do evento, né? Agora tinha mais uma coisa, eu acho que é isso, tem falar alguma coisa? Queria comentar uma dificuldade que eu particularmente tenho. As obras do entorno do estádio, elas aconteceriam independente de ter a Copa e ter o estádio do Corinthians, porque faz parte do projeto Pontal Mestre. Aí as pessoas falam assim, não, mas isso aí tem que entrar como custo da Copa, porque a Copa antecipou a obra. Bom, se a Copa antecipou essa obra é um legado da Copa. Não é legado da Copa porque ela ia ser feita de qualquer jeito. Então, precisa definir bem, né? O que a gente vai colocar como custo de Copa, né? Se for antecipado pela Copa, é um legado. É custo, mas também é legado, né? Então, na hora que a gente coloca a definição, por exemplo, quando divide o valor do estádio pelo número de assentos do quê? De torcedor só? E os 3 mil jornalistas que vão estar lá, tantos funcionários que vão trabalhar, o pessoal que trabalha nas lanchonetes que vão ter lá, os médicos que vão estar lá à disposição. Qual é a população que a gente vai dividir? É só torcedor? Então a gente precisaria primeiro conceituar um pouco para depois colocar esse dado com mais sofisticação.
Obrigado. Mais uma rodada, mais alguma pergunta? Você pode... Quando foi reformulado? Ah, sim, perdão, quando foi reformulado o site? Ah, sim, era essa a questão. Obrigado. Na verdade, a gente vem fazendo a transparência há alguns meses, né? Mas agora ele foi totalmente reformulado, acho que de 2 meses para cá, né, porque a gente tem feito reuniões mais intensas. A gente começou a fazer a partir da sistematização da controladoria. Eles propuseram para a gente as caixas com os temas determinados. Teve muita discussão, enfim, mas foi de 2 meses para cá que... E agora, mais uma vez reiterar, deixa claro que esse evento aqui, ele é um evento de trabalho. A gente está ouvindo vocês para colocar várias outras sugestões, para colocar outros quesitos ali. Quer dizer, a gente está construindo ainda a página. A gente não se deu por feliz ainda. Essa é a nossa página da transparência, né? A gente chegou na fase de ouvir vocês, que são as pessoas que estão envolvidas, os comitês e tal, e dizer, olha, vocês precisam colocar isso, aquilo, a gente vai colocar. Mas agora ela está no ar. Independente de qualquer coisa, ela está no ar, né? Ela está no ar e aberta para consulta das pessoas. Bom, gente, uma última rodada então de perguntas. Eu sou o Rodrigo, sou jornalista do UOL, venho cobrindo por algum tempo. E 2 coisas que eu acho que poderiam acrescentar talvez ao serviço, não sei se uma vai ser possível para a Copa, mas há um envolvimento dos entidades privadas, acaba tendo um relacionamento contratual entre os privados, principalmente nesse estado, né, a questão da Copa com o incentivo que foi feito pela Prefeitura para o Estado do Corinthians. Provavelmente não vai conseguir ser feito para esse momento, mas eu acho que para o futuro o Estado, a gente está falando da Prefeitura aqui, nós deveriam incluir nos contratos de incentivo fiscal que envolvem dinheiro público, que todos os negócios privados que são beneficiados por ele tenham a mesma regra de transparência que tem os negócios de Estado. Ou seja, o Corinthians, ao receber um incentivo fiscal, é obrigado a abrir todos os contratos deles, da realização do estádio, qual é a previsão de receita, enfim, todos os dados do negócio do Corinthians, a partir do momento que ele recebe um dinheiro público, teriam que ser abertos e ter a mesma publicidade que tem os negócios públicos. Quer dizer, os outros contratos, vocês têm publicado, por exemplo, o contrato do Host Agreement, né, da Prefeitura, eu acho que o contrato do Corinthians com o Odebrecht deveria ser aberto, a partir do momento que é beneficiado por dinheiro público. Esse é um problema que é recorrente não só na Prefeitura, como no BNDES também, a gente tem dificuldade de obter informações, e é um negócio que é misto de privado e público. O dinheiro público deveria estar submetido à mesma lei de acesso à informação que é a lei federal. A segunda observação é sobre, por exemplo, o Host Agreement que vocês publicaram. Eu não acho que, pelo menos sob o meu ponto de vista, é necessário mais informação, quer dizer, o contrato em si ele já diz muita coisa, mas tem alguns dados ali, por exemplo, você tem uma obrigação de realizar uma fanfest. Não seria necessário uma interpretação disso, mas seria bom que a população e as pessoas tivessem ideia de qual é o custo disso, porque está ali a realização da fanfest. Só que o que interessa para quem está como população, né, está querendo fiscalizar, é saber quanto que vai custar. E ali, como a coisa é bem, digamos assim, subjetiva, ainda está submetido a requisições posteriores da FIFA, você não tem ideia de qual é o impacto nas finanças públicas daquilo ali. E ter essa ideia, sem julgamento de valor, seria importante. Quer dizer, esse contrato representa quanto de custo para para a Prefeitura. E por último, eu queria fazer uma crítica ao acesso à informação SIC de vocês. Eu já tive que acessar uma vez pelo menos, um caso que nem era ligado à Copa, e não funcionou. Ou funcionou muito lentamente, eu tive que recorrer à assessoria de imprensa aqui para poder funcionar, e o do Estado funcionou muito melhor. Assim, eu tive resposta imediata, chegou uma carta na minha casa, marcando o dia para eu acessar os documentos, eram os documentos da Secretaria de Habitação, no caso e a Condefat no caso do Estado. E aqui eu tive que reivindicar várias vezes
não recebi resposta, recorri à assessoria, e quando a matéria estava para sair, eu tive que falar, ó, a prefeitura, eu vou ter que dizer que a prefeitura está me sonegando dados, o que era um absurdo, né? Tinha passado 10 dias e para eles sequer tinham me dado resposta. Então, claramente não era uma má vontade. Isso foi quando? Foi ano passado, numa matéria que eu estava fazendo sobre apropriação de espaço público feito Foi a ideia do mês? Foi maio, junho. Não sei se melhorou posteriormente. Eu reclamei na época com a assessoria, inclusive da prefeitura. Não me pareceu que era uma má vontade, que estivessem escondendo as coisas, me pareceu que era um mau funcionamento do sistema. Então, eu acho que tem que ser revisado, talvez, os procedimentos. É isso. Obrigado. Você esqueceu uma coisa. Mais alguém? A outra rodada de perguntas. Só um minuto. O microfone, entrega. Não, desculpa, a gente esqueceu a resposta dele, agora que eu lembrei, a resposta dele lá sobre o Anhangabaú, né? Você quer falar, Bruno? Falo eu? Lembra que ele perguntou? Olha, o projeto não vai ser executado para a Copa. Né? A revitalização toda, que é aquele projeto de Itaú, ele vai estar sendo analisado, deve ter algumas alterações em relação ao projeto original e isso vai ficar para depois da Copa. O que vai ser feito na Copa agora é a realocação de algumas árvores não nativas e vai ser construída uma passarela da São João por cima do Anhangabaú para que a FanFest possa passar por baixo, né? Mas essa passarela vai ser construída, é uma temporária, pela empresa que ganhou a licitação para organizar a FanFest, né? Então é uma passarela que as pessoas que estão aqui da São João, perto da Praça Antônio Prado, poderão passar por cima da festa, sem problema nenhum, mas isso é custo do organizador da FanFest, foi uma licitação pública, sabe? Provisória. Bom, só algumas considerações a respeito aí da última intervenção. Em primeiro lugar, eu concordo que empresas privadas que se valem de incentivos fiscais e recursos públicos deveriam ter o mesmo regime de transparência. No entanto, isso ainda é uma disputa. Isso aí, infelizmente, ainda é uma questão em disputa. A lei de acesso à informação, se você observar, ela fala das obrigações de transparência do poder público e de entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Eu, muito pessoalmente, acho que isso é uma falha, isso deveria avançar. Na economia, o pessoal que estuda economia tem um conceito de bem público, né, que é aquilo que, ainda que uma empresa privada produza um bem público, como ele é um bem público, ele deveria ter regimes mais claros de transparência. Mas isso ainda é uma questão em disputa que não está na jurisprudência. Acho que isso é um tema que vale a pena discutir. Você mencionou inclusive o BNDES. Você talvez já saiba que, por exemplo, existe uma tensão no governo federal entre a CGU e o BNDES. Né? A CGU acredita que o BNDES deve abrir algumas informações e o BNDES alega que não. Então, de fato, isso ainda é um tema em disputa, essa questão da transparência das empresas privadas. Mas saiba que a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Município, que está muito em sintonia com esse debate, também tem esse entendimento e participa dessa disputa. Com relação ao ESIC, a Controladoria Geral do Município foi criada nessa gestão. Né? Por incrível que pareça, não existia uma Controladoria Geral do Município na Prefeitura de São Paulo, que é o 6º maior orçamento do país. A gente pegou um passivo da gestão anterior de centenas de pedidos de informação que nem foram respondidos. Então, quando a gente pegou aqui o barco no primeiro semestre do ano passado, os procedimentos eram completamente equivocados, havia muitos problemas. No segundo semestre do ano passado, a Controladoria trabalhou muito firme nessa questão de melhorar o sistema ESIC e a Lei de Acesso à Informação. Como eu mencionei, em janeiro a gente mudou o decreto, que inclusive impacta no ESIC. Agora, a Controladoria Geral do Município passa a ser uma instância recursal do ESIC. Então, se você pedir uma informação via ESIC e a Secretaria não responder, o cidadão tem o direito de entrar em contato com a CGM, que a CGM vai observar se de fato aquela negativa tem prerrogativa legal ou não. Então isso é um trabalho em construção. A semana passada nós fizemos duas oficinas com secretarias e subprefeituras a respeito do ESIC, porque a gente acha que ainda há problemas e precisa ser melhorado, e também a gente precisava dar essa informação de que agora a Controladoria vai entrar mais firmemente no jogo. Então, agradeço a crítica e acho que ela é muito pertinente, a gente tem muito que melhorar no ESIC, mas eu estou otimista, a gente está no caminho certo.
Com relação à FIFA FanFest e as outras exibições públicas, não tem custo, Rodrigo, porque é zero. Foi feito em parceria com a iniciativa privada e eles vão pagar, vão fazer a festa e ainda vão dar a contrapartida. Se você quiser mais informações, foi o João que está aí do seu lado, ele que criou toda, o advogado criou toda a estrutura jurídica para isso. É por isso que não tem, entendeu? Gelson, fala no microfone. Eu compreendo perfeitamente a sua preocupação. E é uma preocupação. O valor da FanFest, como qualquer outro evento de Galo e Copa, também é uma preocupação. Quando nós pegamos o contrato da cidade sede e tinha essa obrigação, nem a gente imaginava quanto ia custar também. Primeiro porque não é exatamente claro o próprio projeto de implantação da FanFest. Não está previsto, você vai ter que fazer a festa dos fãs da FIFA. E as instruções serão emitidas oportunamente. Tá bom, aí você vai aparecendo uma coisa, vai aparecendo. Na hora que você tem um determinado momento que você fala, vamos parar a discussão aqui, porque a gente precisa começar a planejar esse negócio. Aí você para aquilo, você vai planejar, você vai orçar, você vai atrás, um orçamento diferente do outro, né? E outra, você tem que fazer o projeto de implantação do município. Então, o que você vai fazer com aquilo? Entendeu? Então, chegou um determinado momento que você tinha, por exemplo, um orçamento da empresa pública para realizar a FanFest. Não me recordo exatamente, mas me parece que era 16 ou 18 milhões. Você olha aquilo e fala, negócio meio caro, né? Aí você vai atrás de outro orçamento, vai atrás de outro. Aí, por fim, nós fizemos uma discussão interna, né? Entendemos que poderia haver a possibilidade de explorar os próprios ativos de São Paulo, solo, essa coisa toda, e São Paulo não gastar dinheiro com isso, com a realização da FanFest. E também a prefeitura queria mostrar, espalhar, ter exibições públicas para quem não pudesse se deslocar até o centro e nem participar do estádio. Aí incluímos também a possibilidade de exibir publicamente os jogos da Copa, vários eventos em vários locais. Precisava construir isso, essa vontade precisava ser, de fato, edificada juridicamente. Porque isso não é uma coisa fácil, não todo mundo estava fazendo pelo Brasil todo. Aí nós construímos e agora é a iniciativa privada que vai fazer isso. E ela vai pagar tudo, entendeu? Quanto vai sair? Olha, nós tivemos um orçamento apresentado pela empresa que ganhou essa parceria. Mas exatamente quanto vai sair, eu acho que vai ser assim, de fato nós vamos conseguir divulgar na medida que isso for sendo construído, for sendo feito pela própria empresa, tá bom? E isso é uma ideia que a gente tem, de fato, vamos divulgar na nossa página. Mas é na medida que as coisas foram acontecendo, porque é assim que foi construído, tá bom? Bom, muito obrigado a todos. Então, eu passo aqui a palavra, Júlio, considerações. Então, vou passar já a palavra para nossa amiga Lindalva, que vai fazer um encerramento. Então, queria agradecer a todos, dizer que foi muito bom e que vocês continuam tendo acesso a gente, a página a controladoria e a gente da SP Copa também. As portas, os ouvidos estão abertos, né? A gente quer ouvir vocês sempre. Ali, controladoria. Enfim, é isso. Agradecer imensamente, foi muito bom. Tá bom. A gente termina por aqui. Eu gostaria só de dar uma repassada, né, em todas as perguntas que foram feitas, em todas as sugestões. E aí, o que não tiver aqui, por favor, entrar em contato, né, com a gente. Manda um e-mail na copy. Vamos usar o e-mail da copy, pode ser? copy@prefeitura.com.br
COPI é a Coordenadoria de Promoção da Integridade, então é COPI. COPI@prefeitura.sp.gov.br. E aí a ideia é de qualquer sugestão, manda para lá, mas também assim, usar os canais. Né? Então assim, a gente tem alguns canais, que como disse o Fabiano, é tudo muito novo, mas são canais que a gente aposta muito, que a gente está controlando e está sempre dando retorno para a sociedade. Então o ESIC é o canal, tem que fazer, façam suas solicitações de dados, vamos averiguar o que aconteceu e tudo. Vai ter uma devolutiva desse Café Hacker de hoje. Então, não vamos dar um prazo, mas assim, em breve, né? Muito em breve, a gente vai estar fazendo essa devolutiva do Café Hacker. Tudo bem? Mais alguma coisa?